Então essa aqui é a região onde hoje, por exemplo, é Israel moderno, né? Com algumas partes aqui, que essa aqui seria hoje a Palestina, e essa região aqui, a faixa de Gaza, que é árabe, mas aqui nós temos essa parte praticamente seria o Israel moderno, então nós temos um mapa aqui da época bíblica, que vai mudando, obviamente, né? O espaço temporal é muito grande, então vai mudando, mas basicamente nós temos essa conjuntura, esse cenário. Então, quando o povo hebreu chega do Egito, eles entram por aqui e eles se estabelecem nessa região e dividem essa região em 12 tribos, né, como foi dito. Então, você tem basicamente 10 tribos mais ao norte, e aqui você tem uma tribo muito grande, que é a tribo de Judá, porque era o filho mais velho de Jacó, era irmão de José e tal, então Judá era mais velho, e ele teve essa região aqui. Então você tem a capital aqui, Jerusalém, e era, portanto, a capital Jerusalém, ela fica na região da Judá, ou Judéia, né, depois como os romanos vão chamar, e aí você tem a Jerusalém construída em cima de um monte, que é o Monte Sião. Por isso que se faz muita referência a Sião na Bíblia. O que é Sião? É esse monte onde Jerusalém foi construído. Aqui você tem a cidade de Belém, por exemplo. Então existem várias cidades aqui que são famosas, que vão aparecendo. E o que acontece? Quando esse pessoal vai para o exílio... e quando ele é dividido, o reino, quando é formado o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte estabelece a capital aqui em Samaria. E o Reino do Sul continua com a capital em Jerusalém. E quando eles vão para o exílio, né, a terra fica abandonada por eles, ocupada por outros povos, e quando eles retornam, eles vão reconstruindo. E é interessante que cria-se no imaginário de que o povo da Judéia teria se mantido mais puro, né? Ou seja, não se misturou com aqueles povos enquanto que haviam ocupado a terra, enquanto o pessoal do norte, né, a região aqui ao norte, teria sim se misturado. Então há um desprezo, e aí você tem que ter isso quando você vai ler. Há um desprezo da região do sul com a região do norte. E mais ao norte, acima ali da Samaria, você tem a região da Galileia, né, que tem as cidades, Cafarnaum e tal, que já é Nazaré, que já é uma região mais de fronteira, que é uma região muito pobre. E também muito desprezada pela região sul. Então há um preconceito entre o pessoal do sul com a região do norte. E aqui em cima, você tem as cidades de Tiro, Sidom, que é onde hoje é o Líbano. Então você tem, que aqui a gente chama de Fenícia. Então você tem uma fronteira. O que acontece, por exemplo? No Novo Testamento, o que é narrado sobre a figura de Jesus é que ele teria nascido em Belém, né? E o que acontece? Ele se muda, ele vai para Nazaré, que é aqui na região da Galileia. E aí a Bíblia não fala sobre os 30 primeiros anos, né? Fala da infância, depois pula para 30 anos. E entre os 30 e 33, Jesus teria feito tudo que está registrado nos textos bíblicos, né? Sejam ensinamentos, parábolas, milagres e tal. Ele vive aqui nessa região do lago da Galileia, que é esse lago que, ou muitas vezes traduzido como Mar da Galileia, onde tinha pescadores, como Pedro e tal. Então ele passa 3 anos nessa região. E às vezes ele chega a ultrapassar essa região. Né? Tem uma passagem, por exemplo, que fala que a mulher Ciro-Fenícia procura Jesus, ou seja, ela é dessa região aqui, Ciro-Fenícia. E aí ele fala que ela fala que ela precisa de um milagre, e a resposta que ela recebe é: não, eu não posso fazer milagre para você porque você não é do povo de Israel. E aí ela fala: não, mas a gente pode ficar com as migalhas, a gente tá... E por que ele está dizendo isso? Porque aqui já não é território de Israel, aqui já não é mais o povo hebreu. Só que depois desses 3 anos, então a narrativa, quando você tem lá na Bíblia, por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
eles são em comum do seguinte: depois desses 4 anos, desses 3 anos aqui, Jesus faz uma viagem de volta para Jerusalém. Ele faz uma viagem para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E aí, porque basicamente o que os evangelhos narram é o seguinte: ele daqui de Belém ele vai para Nazaré, fica 3 anos pregando na Galileia, e depois ele empreende uma viagem de volta aqui para Jerusalém. E aí aqui acontecem alguns eventos, como por exemplo, ele chega aqui em Samaria e conhece uma mulher samaritana, está num poço, ele vai beber água lá no poço, a mulher chega para beber água, e ela fala assim: eu tenho uma pergunta. Nossos pais dizem que o certo é adorar em Samaria. O de vocês falam que é em Jerusalém. Onde que é o lugar que tem que... Por que ela faz essa pergunta? Porque quando houve a divisão do reino, aqui embaixo, na região de Jerusalém, tinha o templo original de Salomão, mas com a divisão, a Samaria construiu um templo em Samaria. O reino do norte construiu um templo para concorrer com o de Jerusalém. E aí nessa concorrência, ficava dizendo: olha, aquele ali é o impostor, o certo é de cá. E aí Jesus pega e fala para ela: não, isso não importa. Ele vai falar assim, o importante é a sinceridade da adoração e tal. Então, porque ele dá essa resposta. E ele continua descendo, e quando ele chega em Jerusalém, ele conta uma parábola que é talvez a parábola mais famosa da Bíblia, que é a parábola do bom samaritano, que existe, hospitais em vários lugares, que é o hospital samaritano. Por quê? Porque o bom samaritano ele cuidou das feridas daquela pessoa. Então a parábola, para quem nunca ouviu, que eu acho difícil, conta que uma pessoa estava viajando, foi assaltada. E aí o Jesus dizendo o seguinte: olha, passou um sacerdote do templo e não fez nada. Passou um doutor da lei e tal. Ou seja, ele vai falando, passaram pessoas importantes e não fez nada. E quando passou um samaritano, agora veja, ele está contando isso em Jerusalém. Então ele diz: quando passou um samaritano, que é essas pessoas que vocês desprezam, que vocês acham que são inferiores, que não são puras, que não valem nada, ele que cuidou, ele não foi preconceituoso, ele foi lá e cuidou desse viajante que tinha sido assaltado e tal. Então, basicamente, o que Jesus faz, eu costumo fazer essa brincadeira para ficar didático, é mais ou menos o seguinte: ele chega dentro da torcida do Fluminense ou do Vasco e grita: vai Flamengo. É isso que ele faz. Então ele diz para Jerusalém: olha, vocês são um bando de preconceituosos falando mal da Galileia, da Samaria, mas eles são gente boa. E aí começa desentendimento e tal, que vai culminar com a crucificação, que era, obviamente, um castigo romano, porque o castigo judeu, o castigo dos hebreus era o castigo do apedrejamento, mas eles fazem o seguinte: o que acontece? Quando os romanos dominaram, justamente eles mantiveram essa divisão. Então essa região aqui ao norte era a região de Herodes o Grande e depois Herodes Antipas, que era quem administrava essa região para o imperador romano. E a região da Judéia, onde ficava Jerusalém, era uma região em que eram nomeados os procuradores que iam governar, que no caso mais famoso foi justamente Pilatos. E você tem em Jerusalém o Sinédrio, que é aquele órgão dos hebreus, formado pelo sacerdote, que tem o sumo sacerdote como chefe. Então é o Sinédrio que chega e fala: precisamos dar um jeito em Jesus, precisamos que ele pare de pregar, e aí se chega à pena de morte. Mas o Sinédrio, ele fala o seguinte: ao invés dele, porque ele tinha poder para isso, o Sinédrio podia decretar a pena de morte e tal, através do apedrejamento. Mas eles fazem uma jogada política e levam para Pilatos e diz para Pilatos: olha, tem um homem aqui que está dizendo que é o imperador, que vai tomar o lugar de César, né? E Pilatos, como um bom político, ele também quer se escapar. Então ele diz o seguinte: não, mas não tem nada a ver com isso, porque ele não é lá da Galileia, então quem tem que julgar ele é Herodes, manda ele para Herodes. E fica todo mundo um jogando para o outro, né? Ninguém quer assumir o risco. E aí quando chega para Herodes, outro político também habilidoso faz o quê? Ele fala: não, o problema está acontecendo aí em Jerusalém, então quem tem que resolver é Pilatos.
devolve para Pilatos. E aí Pilatos então resolve e fala, bom, eu vou fazer um plebiscito. Já que né, ele não quer se comprometer, então ele vai e chama o povo e fala, olha, vocês querem, quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás e tal. E aí a Bíblia fala que o povo escolheu Barrabás, e aí ele fala, ó, então, é vocês que estão dizendo, não tem nada a ver com isso. Aí tem aquela cena famosa que a Bíblia narra, que ele teria lavado as mãos e tal. E aí, quando ele morre, ele é crucificado em Jerusalém. E é interessante que quando ele começou o ministério, ele pegou a galera aqui no Mar da Galileia, que eram pescadores, né, principalmente Pedro, né, seus apóstolos e tal, discípulos, e leva para Jerusalém nessa viagem. Né? Inclusive Pedro fala, não, eu não vou te negar, e nega 3 vezes. Mas o que acontece? Esses pescadores não têm o que fazer em Jerusalém. E é por isso que essa comunidade dos primeiros cristãos, ela vai desenvolver aquela vida que está narrada no livro de Atos, de que eles têm tudo em comum e etc e tal, porque eles precisavam disso. Porque agora eles não têm o que fazer aqui em Jerusalém, esses discípulos, eles não têm como pescar. Depois, antes até Pedro volta, e a Bíblia fala que Jesus apareceu para ele e tal, mas quando eles vão para Jerusalém para começar um trabalho de evangelização e tal, eles precisam dessa ajuda, porque eles não têm condição de viver, porque não tem como ser pescador em Jerusalém. E só para ficar claro, eles mesmos, né, se conheciam como israelitas, e quando houve a divisão, então quem era do norte era o samaritano ou israelita, e quem era do sul ficou conhecido como judeu, porque vinha da Judéia, daí o termo judeu. E você tem também o que acontece? Os romanos deram o nome de Palestina. É importante deixar claro que o judeu, o israelita, nunca aceitou esse nome, eles não gostam que fale Palestina para a região, tanto é que hoje Palestina é um termo para a região árabe, mas os romanos que deram o nome, os romanos também chamavam eles de hebreus, que era o significado, significava na língua hebraica aquele que cruza o rio, porque eles cruzaram o rio Jordão para conquistar a terra.